Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Para a galera que está entrando, muito boa noite. Hoje é a nossa 12ª live da Jornada Emagrecer. Só para explicar um pouquinho, né? Na quinta-feira aconteceu alguns imprevistos e eu não consegui estar fazendo a live, né? Que vai ser hoje. Não consegui estar fazendo ela na quinta-feira, mas como eu falei, como eu prometi, essa live não ia ficar perdida. Ao invés de terminar em um determinado dia de dezembro, vai passar mais um dia para que a gente complete as nossas 17 lives da Jornada Emagrecer. Então, de forma alguma vocês vão perder conteúdo. A live que seria a quinta, eu estou fazendo ela hoje e assim nós vamos completar as 17 lives. E o tema de hoje, pessoal, eu falei nos stories, coloquei lá no feed, que é sobre ansiedade. E por que eu escolhi fazer esse tema? Desde lá do início, né, da Jornada Emagrecer, lá no primeiro episódio, eu lembro que eu falei um pouquinho sobre esse período que nós ainda, né, estamos vivendo, que foi sobre a pandemia, sobre estarmos, né, passamos um bom período de quarentena. Muitos, né, realmente não puderam sair das suas casas, não puderam ir trabalhar, e isso aumentou ainda mais o número de pessoas ansiosas. Isso aumentou ainda mais, pessoal. Pessoas que já eram ansiosas ficaram ainda mais ansiosas. Pessoas que não tinham problemas com a ansiedade passaram a ficar ansiosas, passaram a desenvolver problemas com a ansiedade. E por isso, né, tendo em vista que nós estamos voltando, né, com um número maior de quadros de pessoas com Covid, a gente não sabe, né, se vamos precisar voltar a esse período de quarentena, mas eu imagino que esteja se gerando essa ansiedade ainda mais, né, para quem já estava superando, para quem não esperava ter um final de ano assim. Muitos estão longe dos seus familiares, né? Muitos não puderam passar datas comemorativas, né? Aniversário, Dia das Mães, agora tá vindo Natal, Ano Novo. E eu imagino que tudo isso, né, juntando tudo num pacote, essa ansiedade ela vem aumentando. Então, a live de hoje é sim para falar sobre alimento, para falar sobre nutrição, sobre vida saudável, mas aliado a esse quadro de ansiedade que nós estamos vivendo. A live de hoje é para tentar amenizar um pouquinho a situação, é para tentar fazer com que vocês vejam um lado positivo de tudo isso. Eu falava sobre isso com uma das minhas pacientes esses dias, né, devido a alguns motivos, né, algumas situações que aconteceu, e eu disse: independente do que tenha acontecido, nós precisamos enxergar um lado positivo, nós precisamos enxergar uma solução. No meio de um caos, nós precisamos enxergar uma solução. Porque focar só no problema, focar só no que está acontecendo ali, não vai fazer com que aquilo se resolva, não vai fazer com que o que está acontecendo melhore. Então, como eu falei, a live de hoje é sim para falar sobre alimentação, sobre vida saudável, mas aliada a esse tema que tem estado presente em muitas casas, tem estado presente na vida de muitas pessoas, que é a ansiedade. E só fazendo, né, um panorama aqui, nós estamos, né, o ano de 2020 foi muito propenso a isso. Como eu venho falando, pessoas que já eram ansiosas ficaram ainda mais. E pessoas que não tinham nenhum tipo, né, não eram ansiosas ou conseguiam controlar isso muito bem, essa ansiedade veio com toda a força. E o que eu quero dizer com tudo isso? As pessoas começaram a transferir todo esse peso, toda essa tensão para a alimentação. Na live de semana passada, de terça, nós vimos sobre comer com as emoções, mas uma das emoções, né, que é mais forte, que mais influencia o comer, né, ainda mais no período atual que nós estamos vivendo, é a ansiedade.
E tem uma frase que eu tenho quase certeza que eu comentei sobre ela em alguma das lives da jornada, mas quero muito trazer essa frase aqui à tona de novo, que eu vi muito no Instagram, no Facebook, enfim, as pessoas falando que estavam tão ansiosas que estavam querendo comer até o reboco da parede. Imagina, né, o nível de ansiedade, o nível de estresse. Sem falar que nesse período o sedentarismo também aumentou muito, contribuindo ainda mais para esse aumento de ansiedade. E por quê? Nós ficamos restritos ao nosso lar, restritos à nossa casa. Muitos com medo de sair até na rua para poder ir ao mercado, ir numa farmácia. E então a gente ficou simplesmente parado, né? Sem nos movimentarmos. Alguns ainda faziam, né, seus exercícios em casa, mas vamos confessar, galera, no início, quando veio a notícia, né, quarentena instalada, sair somente pro essencial, pessoas perdendo o emprego, dava ânimo de fazer algum tipo de exercício em casa? Eu acredito que não. Pelo menos muito no iniciozinho, todo o ânimo que às vezes as pessoas tinham de sair para caminhar de manhã, ir para academia, comprar ali, né, os alimentos, tudo direitinho para ter uma rotina mais saudável, tudo isso meio que desmoronou. Não fazia mais sentido. E como eu venho falando, tudo isso só foi motivo para aumentar ainda mais esse nível de ansiedade, o que acabou influenciando drasticamente na alimentação, fazendo com que as pessoas começassem a se alimentar muito mal, fazendo com que as pessoas começassem a procurar os alimentos mais gordurosos, os alimentos mais calóricos, e aqui abrindo, né, aquele parênteses, os fast foods, comidas congeladas, o que fosse mais prático, o que fosse mais rápido de preparar, porque realmente muitos perderam o ânimo de até mesmo ir para a cozinha preparar um alimento, preparar uma refeição mais saudável. E aí acabando assim, não vamos ficar com fome, não vamos ficar sem comer, vamos partir para o que é mais rápido. E isso é super comprovado porque a gente viu que o número de entregas aumentou, o número, né, de pessoas pedindo serviço delivery aumentou. Restaurantes que, para não fechar as portas, se adaptaram, né? A gente não vai mais poder abrir as portas para as pessoas virem consumir o nosso alimento, nós vamos partir para o delivery. E isso aumentou, porque as pessoas, muitas tinham medo de ir ao supermercado, então ficaram em casa. Outras, pela praticidade de poder pedir um alimento e não ter que se cozinhar. Enfim, e é muito difícil você pedir uma refeição e pensar no quão saudável aquilo ali vai ser pra você. A gente sempre pensa no que, já que eu tô pedindo alguma coisa, já que eu tô pagando, eu não vou comer o que eu faço em casa sempre. Eu não vou pedir um arroz, um feijão e um frango. Eu vou pedir uma coisa diferente, eu vou pedir um hambúrguer, eu vou pedir um churrasco, eu vou pedir uma pizza, que já que eu vou pagar, já que eu vou pedir, eu não vou comer o que eu já como em casa, eu não vou pagar para comer arroz e feijão. Não, eu tenho que comer uma coisa diferente. E isso foi só aumentando. E o que isso gerou? Mais ansiedade, pessoas aumentando ainda mais, né, na verdade, o nível de sedentarismo, aumentando ainda mais o sobrepeso e a obesidade. E tudo isso, né, louco da gente pensar que eram fatores de risco até mesmo para o Covid-19. Ou seja, ao invés das pessoas, né, se preocuparem não só com a questão da higiene, né, do lavar as mãos, manter distância, usar máscara, mas também se preocupar com a saúde, que é extremamente fundamental, porque se a gente parar para pensar que uma saúde debilitada é sim um fator de risco para o Covid-19, né? A pessoa com excesso de peso, a pessoa que tinha diabetes, que tinha hipertensão, que tudo isso é um fator de risco para o Covid-19, se as pessoas parassem para pensar um pouquinho nisso também, as pessoas começariam a cuidar ainda mais da sua saúde, começariam a cuidar ainda mais do seu corpo, da sua alimentação. Mas no meio de todo esse caos, era muito difícil pensar nisso.
era muito difícil imaginar que com tudo que estava acontecendo, eu tinha que cuidar do meu corpo, eu tinha que cuidar da minha alimentação. Então, como eu venho falando, ainda mais o número de pessoas ansiosas ia aumentando. E a ansiedade, quando ela está relacionada com a comida, a pessoa ela não pensa assim, ah não, eu já comi demais aqui um chocolate, ai, já comi hambúrguer ontem, pizza anteontem, eu preciso comer alguma coisa mais saudável. Não, a pessoa está ansiosa. E o que no cérebro, né? O que alivia toda essa tensão? O que alivia todo esse estresse? Comida. E comida calórica, comida gordurosa. E aí, como eu sempre falo, vem aquele ciclo, né? Aquele ciclo vicioso onde a pessoa ela não consegue sair, a não ser que alguém venha, entre ali para intervir, a não ser que chegue num estado onde a pessoa não aguente mais aquilo ali e ela decida mudar. E como eu venho falando, a motivação por um estilo de vida mais saudável foi só diminuindo. Se a gente for pensar, né, fazer uma linha aqui de raciocínio, lá no início, quando tudo aconteceu, toda essa motivação ela foi por água abaixo. Quem estava ali fazendo certinho, seguindo um planejamento alimentar, seguindo uma dieta, enfim, tentando ter uma vida mais saudável, quando esse boom estourou, toda essa motivação ela foi de ralo abaixo, foi de ladeira abaixo. As pessoas começaram a pensar, caramba, e agora? E agora? O que eu faço? Para onde eu vou? E essa ansiedade só aumentando e sendo relacionada ainda mais com a alimentação. O que também gerou, gente, um aumento de episódios de compulsão alimentar, onde as pessoas simplesmente comiam desesperadamente alguma coisa para tentar aliviar essa tensão, essa ansiedade, e não conseguiam nem se dar conta da quantidade de alimentos que estavam ingerindo. Não conseguiam nem se dar conta do que estavam comendo e se realmente estavam com fome. Quem aqui assistiu as lives anteriores, teve uma live que eu falei sobre isso, do comer, né, sentindo a fome física e do comer emocional, né, a fome emocional. E se a gente for associar, né, o comer por ansiedade, é comer por forma emocional, é sentir toda essa fome emocional. Ou seja, você não está com fome, você simplesmente sente vontade de comer alguma coisa, porque isso faz passar o tempo, né? Por mais que sejam ali 5 minutos, 10 minutos que você vai passar comendo um alimento, vai passar o tempo, você vai se distrair, você vai assistir uma televisão, você vai estar ali comendo alguma coisa e de alguma forma isso para o nosso cérebro soa como algo confortante, soa como passar o tempo, ou seja, é um dia a menos, são algumas horas a menos que você vai estar vivendo todo esse turbilhão. Então, se distraia comendo, porque isso alivia e isso te faz passar o tempo. Né? Uma pessoa até colocou aqui agora nos comentários, eu não consigo parar de comer, não sei mais o que eu faço. E, gente, essa foi uma das frases que eu mais ouvi ao longo desse tempo, né, que nós estamos vivendo de pandemia. E não se sinta sozinha, né? Você não é a única a passar por isso, né? Até mesmo em pacientes, eu tratei toda essa questão de ansiedade, venho tratando, porque isso não é vencido do dia para a noite. Não é uma conversa, não é algo que você decide simplesmente, não vou ser mais ansioso, não vou mais comer. É um tratamento, é algo que você precisa ir trabalhando dentro de você todos os dias. Por quê? É o nosso cérebro que está ali a todo momento atuando, dizendo, come, porque você vai se sentir melhor. Come, porque a ansiedade vai passar. Come, porque o tempo vai passar. Só que aí nós temos que começar a mandar comandos diferentes para o nosso cérebro, dizendo, não, o tempo não vai passar mais rápido se eu comer isso daqui. Não, isso não vai me distrair, isso não vai melhorar, não vai amenizar o que eu estou passando. E mais pra frente eu vou dar algumas dicas de como evitar esses episódios, de como sair, né, um pouco dessa vontade de comer o tempo todo. Mas pra frente eu vou falar um pouquinho ainda sobre isso na live de hoje. E alguns aspectos, pessoal, que faz com que
essa ansiedade aumente, é importante a gente falar sobre isso. Um dos fatores, né, que mais influencia é a pessoa não ter uma rotina. E essa rotina inclui rotina alimentar, rotina para você acordar, dormir, rotina para você fazer as suas refeições, ou seja, rotina para a sua vida. Se você não tem uma rotina, se você é uma pessoa que não se planeja, se você é uma pessoa que vive a vida assim, deixa a vida me levar, isso só faz com que a ansiedade ela aumente. E por quê? Porque uma pessoa ansiosa, ela se preocupa, ela fica extremamente preocupada com coisas que ainda não aconteceram, com coisas que ainda estão por vir. Então, gente, a gente precisa o quê? Antecipar todo esse estresse. E como é que a gente antecipa isso? Criando uma rotina, fazendo um planejamento, sabendo exatamente o que você vai fazer ao longo daquele dia. Porque nós temos que assumir a responsabilidade de que eu tenho que dar conta do que é possível eu controlar, do que é possível eu fazer. E o que não é, deixa para depois. Depois eu resolvo, depois eu vejo. Mas cuide do agora, do que você pode controlar. Isso é extremamente importante para a gente dar um chega para lá nessa ansiedade. Porque quanto mais você fica ali preocupado no sentido de eu não sei como vai ser o dia de amanhã, eu não sei o que fazer, eu não sei como vai ser o dia de hoje, mais a ansiedade ela vai aumentar e mais vontade de comer você vai ter. Se preocupe com o agora, se planeje, crie uma rotina alimentar, rotina de exercícios. Muitas foram as pessoas que começaram a trabalhar em esquema de home office. Algumas ainda estão até hoje, e o que mais afetou era o quê? O simples fato da pessoa estar em casa meio que desligou aquele automático do eu tenho que acordar às 6 da manhã, preciso tomar café às 6h30, porque às 7 eu tenho que sair de casa, porque às 8 eu tenho que estar no trabalho. Meio-dia eu tinha que parar meu trabalho para almoçar, 5 horas da tarde eu tinha que voltar para casa, ou seja, você tinha todo um cronograma. E não é diferente de você trabalhar em casa, a rotina ela tem que se manter. É claro que com um pouco mais de flexibilidade, né? Porque a pessoa está dentro de casa, mas a rotina ela precisa ser criada. É preciso se planejar, é preciso sim, mesmo estando no ambiente, né, de casa, ter um horário para você acordar, o horário para você iniciar ali as tarefas do seu trabalho, uma pausa para você fazer sua refeição, enfim, é preciso ter uma rotina. Então vamos lá. E continuando, né, na verdade. E aí as pessoas começaram a buscar ainda mais por conta de toda essa confusão. Por quê? Pelos alimentos mais calóricos. E aí vai acontecendo exatamente isso daí. A pessoa ela só vai engordando. Por quê? Comendo o tempo todo, comendo só alimentos calóricos e simplesmente a pessoa parada, sem fazer nenhuma atividade, só em casa, o reflexo disso é o quê? É aumentar o peso, é engordar. Porque toda ação que a gente tem reflete em um resultado. Se você é uma pessoa que está ali extremamente preocupada com o que está acontecendo à sua volta, mas não se preocupa com o que é mais importante, que é a sua saúde, que é o seu corpo, tudo que está acontecendo no exterior vai acabar refletindo em você. Toda essa preocupação excessiva vai refletir no seu bem-estar, vai refletir no seu dia a dia, e tudo isso de forma negativa. No iniciozinho da live, eu falei que nós precisamos enxergar o lado positivo, que nós precisamos ver, né, a luz no fim do túnel. E a luz no fim do túnel gente, se estamos em casa, se estamos reclusos, vamos pegar esse fato e transformar em alguma coisa boa. É mais tempo que você tem
para se organizar, é mais tempo que você tem para se planejar e principalmente preparar as suas refeições, saber exatamente o que você está comendo, porque quando a gente está na rua, eu até entendo, às vezes não tem uma opção mais saudável, mas em casa você consegue fazer essa opção mais saudável, você consegue ter isso. É tudo questão de quê? De planejar, de se preparar, de se organizar. E isso, gente, para resolver problemas de ansiedade é extremamente fundamental. E agora, né, entrando aqui, eu separei, na verdade, alguns pontos para a gente poder ainda discutir hoje, né, na live de hoje, para poder ajudar a tentar melhorar esse quadro. E o primeiro ponto é: evite ficar muitas horas sem comer. Mas como assim, Nutri? Você falou que a gente está comendo o tempo todo, que a ansiedade é isso, faz a gente querer comer várias vezes ao dia, alimentos calóricos, e agora você está falando exatamente o oposto? Eu não estou ficando várias horas sem comer. Calma, vou chegar lá. Existem dois tipos de pessoas. Existem as pessoas que estão comendo a todo momento. Ela faz a sua refeição, ela faz o seu café da manhã, o almoço, lanche, jantar, e nos intervalos de cada refeição ela tá beliscando ali o tempo todo. Essa é um tipo de pessoa. E nós temos o outro tipo de pessoa que às vezes desliga ali totalmente e passa o dia sem comer. E aí, esse sem comer que eu estou falando é o comer as refeições importantes, as refeições necessárias, né? Fazer um bom café da manhã, ter um bom almoço, um bom jantar. Às vezes a pessoa simplesmente desliga isso, esquece que precisa fazer essas refeições e fica ali beliscando. Ela vai e toma um cafezinho, ela vai, chupa uma bala, chupa um chiclete, então ela come um biscoito e ela vai assim o dia. Ela tá com fome. E aí, pra dar aquela enganada no estômago, ela vai lá e faz tudo isso que eu acabei de falar com vocês. Toma um golinho de café, come uma bala, come um biscoito, mas fazer uma refeição, ela não faz. E aí, quando bate a fome, o estômago já tá ali gritando, nossa, eu preciso comer. Ela já veio beliscando tanta coisa, já passou tanto do horário de fazer uma refeição, que ela não vai pegar ali um prato de arroz e feijão pra comer. Ela vai fazer o quê? Vai comer alguma coisa que não é isso, né? Vai lá e vai optar pelo quê? Pelo fast food, por um alimento que é mais calórico, que é mais gorduroso, ou seja, atrapalhando ainda mais a saúde dela, o processo de emagrecimento, enfim. Então, evite ficar horas sem se alimentar. Como eu venho falando, crie um planejamento, tenha uma rotina, não fique assim ao léu. Deu fome, você vai parar para pensar no que você vai comer. E se não tiver nada pronto, você não vai para a cozinha preparar lá arroz, feijão, carne, salada, porque isso vai demorar e você tá com fome. Então você vai partir para o quê? Para o que é mais rápido. O que é mais rápido? Um delivery da vida, um iFood, um hambúrguer, vai ligar para a lanchonete do lado e vai pedir o que é mais prático. Segundo item, autoconhecimento. Se conheçam. Conheça quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos fortes, quais são as suas debilidades. Faça essa autoanálise. E por que isso é importante? Quando você se conhece, você sabe exatamente até onde você pode ir, até onde a sua mão alcança. Se você é uma pessoa que é extremamente compulsiva, que quer comer doce a todo momento, se você sabe que você é esse tipo de pessoa, então evita. Porque é que quando você vai lá no supermercado fazer as compras, você enche o carrinho de chocolate. Se você sabe que assim que chegar em casa, as chances de você devorar aquilo ali tudo em minutos é muito grande. Então se conheça, faça essa autoanálise e não se sabote. Como eu falei, se você é uma pessoa que come doce, come chocolate, assim, adoidado, se estiver na sua frente, você vai lá e come, não quer nem saber, evita. Se você for ao mercado, tudo bem que no primeiro momento você não vai conseguir não comprar nada, ficar sem comer nada.
mas vai diminuindo a quantidade aos pouquinhos. É igual quando eu ensino para a pessoa poder parar de consumir o açúcar. Não tira ele todo de uma vez, por exemplo, lá do cafezinho, mas vai todo dia diminuindo uma gotinha do adoçante, vai todo dia diminuindo uma colherzinha lá do açúcar, até que você consiga tomar ele puro, sem adoçar. Da mesma forma acontece com chocolate, da mesma forma acontece com refrigerante. Não retira tudo de uma vez da sua alimentação, mas vai retirando aos pouquinhos, vai retirando até o ponto de você não sentir mais falta. Terceiro item, e isso aqui já entrando bem fundo com relação à alimentação. Existe um nutriente, existe um tipo de alimento que é fundamental nós termos no nosso dia a dia, que são as fibras na alimentação. E por quê? Além delas garantirem uma maior saciedade, te deixar mais satisfeito, né, por mais tempo, elas ainda melhoram a função intestinal, melhoram a sua digestibilidade, ajudam no processo de emagrecimento, ou seja, ter fibras na alimentação é sim extremamente fundamental. E aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês. Aveia. E aveia, gente, a gente pode usar em quase tudo na cozinha. Sabe, tudo que você usa farinha de trigo, que é a farinha branca, que não é ruim. Tem até um vídeo que tá lá no IGTV que eu fiz com meu esposo, né, de quando nós fomos ao supermercado. Quem não assistiu, depois assiste lá, que eu venho falando sobre isso. Você basicamente consegue substituir quase tudo por aveia. Além da refeição, né, do que você for fazer ficar mais leve, é muito mais saudável, por conter as fibras, vai te ajudar no processo de emagrecimento, vai ajudar a funcionar o seu intestino melhor e ainda vai te deixar saciado por mais tempo. Ou seja, tudo de bom. Vai no mercado, deixa a farinha de trigo lá, compra aveia, ou então compra farinha de trigo integral. Eu venho falando sobre isso lá no vídeo, então assistam lá que tá bem legal. Outra fonte de fibra, né? Linhaça, chia. Tem gente que acha que é pra comer, agora eu não lembro o que a pessoa me falou, se era a linhaça ou se era a chia, que era pra dissolver ele no copo com água e tomar. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. É pra você colocar essas sementes, né, a chia ali na salada, ali em cima, e comer junto com a salada para ter uma fonte de fibra maior, ou então em preparo de alguma refeição, mas não comam pura, tá, gente? Não mistura na água. Aí, ó, a Kátia assistiu o vídeo, ó, falou que foi ótimo. Obrigada, que bom que você gostou. Kátia colocou aqui, é verdade, no começo pensei que não ia conseguir tomar café sem açúcar, mas hoje é tranquilo. Olha que bom. Gente, acabou que eu nem falei aqui, né? Algumas pessoas já foram colocando aí nos comentários, mas fiquem à vontade para colocar aí nos comentários, né? O que vocês estão achando da live? Dúvidas, dúvida e pergunta é a mesma coisa, né? Coloquem aí, se vocês tiverem alguma dúvida ao longo da live sobre algum assunto. Algumas coisas eu consigo responder aqui no decorrer da live, porque é pertinente ao que eu estou falando no momento. Mas se não for, eu sempre volto, sem problema nenhum. Eu volto aqui nos comentários todinhos e tento responder o máximo que eu conseguir, porque às vezes eu falo muito e o tempo às vezes é curto. Mas eu sempre volto no finalzinho para poder responder tudo que vocês colocam aí nos comentários, tá bom? Mas vamos lá, né? Falamos sobre evitar ficar muitas horas sem comer, falamos sobre o autoconhecimento, falamos também sobre agora o consumo de fibras na alimentação. E o quarto ponto, e esse, assim, extremamente fundamental, que é sobre exercícios, que é sobre se movimentar. Eu falei lá no início da live sobre sedentarismo, né? Que nós ficamos muito parados, ficamos sem nos movimentar e que isso foi aumentando ainda mais a ansiedade, o aumento de sobrepeso, obesidade, enfim. Então, assim, é fundamental nos movimentarmos. E quando eu falo em exercícios, e me entendam bem, é realmente se movimentar, é realmente mexer o esqueleto, fazer alguma coisa.
é realmente sair da inércia. Não é só simplesmente ir para academia, se matricular. Não, tem diversas coisas que a gente pode estar fazendo para se movimentar. Seja você caminhar todos os dias ou 3 vezes na semana aí perto da sua casa, ou você fazer exercícios dentro de casa mesmo, ou você fazer aulas de dança, enfim, algo que você goste, algo que te dê prazer, porque, confesso, fazer algo que a gente não gosta, além de ser difícil, nos desmotiva a todo momento, a gente não tem paixão, não tem vontade de estar fazendo, então busquem um exercício, busquem, algo que faça com que vocês se movimentem, que seja prazeroso, que dê realmente prazer, que vocês gostem de estar fazendo. Isso é extremamente fundamental. Quinto ponto, que eu já falei bastante aqui, mas vou voltar aqui porque é importante frisar, organização do dia a dia. Eu falei aí sobre a questão de manter uma rotina, de se planejar. Gente, isso não só com relação à ansiedade, porque melhora, mas porque facilita o dia a dia. Imagina, deu lá meio-dia, você tá morrendo de fome e você tem que ir fazer feijão, tem que ir fazer arroz, porque não tem nada pronto. Sabe? É realmente uma questão de se organizar, realmente uma questão de se planejar, de você separar um dia na semana. A gente não precisa cozinhar feijão todos os dias, mas um dia na semana você ir lá e organizar, cozinhar o seu feijão, separar nas vasilhinhas, congelar, separar as carnes. Isso é um hábito meu, uma coisa que eu gosto de fazer. Quando eu chego do supermercado, normalmente, eu não saio congelando tudo. Eu tenho o hábito de cortar, separar em vasilhinhas e deixar em porções, porque isso facilita meu dia a dia. Eu simplesmente vou lá, pego, deixo naquele tempo ali descongelando e vou fazer aquela porçãozinha ali que eu separei. Eu não preciso descongelar tudo, eu não preciso olhar lá pro congelador e ficar perdida sem saber o que eu faço, o que eu descongelo e agora, meu Deus. Ou seja, eu já me planejo, eu já me organizo para minha semana. Eu tenho o hábito de deixar arroz pré-cozido em vasilhinhas lá para a semana, para eu só simplesmente pegar, colocar na panela e terminar de cozinhar. Isso facilita, isso agiliza muito, principalmente para quem tem uma rotina muito intensa, que acorda muito cedo, vai trabalhar, chega tarde, tem filho, tem marido, enfim. Vamos facilitar o nosso dia a dia. É preciso ter essa organização. Sexta coisa, se preocupe com o que você pode controlar. Falei um pouquinho já sobre isso, mas muitas coisas são evitadas quando a gente se preocupa só com o que conseguimos controlar. Quando você se preocupa com coisas que estão fora do seu alcance, com coisas que você não pode nem resolver, você enche a sua cabeça de preocupação, você muitas das vezes torna o seu dia mais pesado, mais negativo, e tudo porque você está tentando resolver alguma coisa que você não pode. Você está tentando resolver alguma coisa que foge do seu controle, que foge ali da sua alçada. Então, se preocupe com o que você pode controlar. Se é possível você controlar, se é possível de alguma forma você achar uma solução, você resolver, se preocupe com isso. Mas se não, deixa para depois, sabe? Já tem tantas coisas para nos preocuparmos, já tem tantas coisas no nosso dia, e isso eu falo de uma forma bem individual mesmo, todos nós temos as nossas preocupações diárias, todos nós temos obrigações, responsabilidades diárias, e são coisas que a gente precisa, é necessário nos preocuparmos, é necessário sabermos resolver, sabermos lidar. Então, não traga para o seu convívio, para o seu dia a dia, coisas que fogem do seu controle, coisas que você não consegue resolver. Isso não só
vai deixar o seu dia mais leve, como também vai ajudar a controlar a ansiedade, como também vai te ajudar a focar no que você pode resolver. Porque às vezes a gente se preocupa tanto com coisas que fogem do nosso controle, que aquelas que a gente pode resolver, a gente não consegue dar foco, a gente não consegue resolver aquilo ali. Então, mais uma vez eu vou repetir essa frase. Se vocês tiverem papel e caneta aí, anota. Se preocupe com o que você pode controlar. E as outras coisas, elas vão se ajeitando. Tenha isso em mente. Vão se ajeitando, vão se resolver. A partir do momento que você conseguir resolver o que compete a você. Colocaram uma pergunta aqui. No café da manhã, é certo tomar o café junto com a refeição? Sim, Kátia, você pode tomar o café junto com a sua refeição. E eu acredito que essa dúvida tenha surgido por conta... Eu acho que eu já falei aqui em lives ou em vídeos, dizendo sobre a questão de não beber nenhum líquido junto com a refeição. Mas refeições como, por exemplo, almoço e jantar. E por que essa diferença? A quantidade de calorias, a quantidade de alimentos que você ingere no café da manhã é muito menor do que você ingere no almoço e no jantar. Então, para o seu organismo, né, conseguir fazer uma digestão melhor, eu sempre digo assim, não beba líquido junto ali no almoço e no jantar. Tente fazer essa refeição sem beber nada. Depois que você fizer, você bebe uma água. E por quê? Isso também ajuda a perceber se aquela refeição ali, se aquele almoço, por exemplo, tá com sal demais. Porque se você sente muita sede quando tá almoçando, é certo que tenha muito sal ali naquela refeição. Então, na próxima, já dá uma olhada nisso, começa a reparar na quantidade de sal que você coloca para poder estar diminuindo. E como eu falei também, né, ajuda na digestibilidade. E se você, por exemplo, for beber um copinho pequeno de água, em torno ali de 150 ml, se você for fazer isso junto com a sua refeição, até não tem grandes problemas, né? Tá ok. Mas se você vai adicionar suco da fruta, você aumenta ainda mais a quantidade de calorias daquela refeição. E por quê? Um exemplo bem prático para todo mundo entender. Quando você consome a laranja, a fruta, normalmente nós consumimos o quê? Uma laranja. Se você vai fazer suco, para fazer um copo de suco e ser somente a fruta, vai ali umas 4 laranjas, 5 no mínimo, né? Dependendo da laranja que você comprou, se ela tiver bastante caldo. Ou seja, de uma laranja, para você tomar um suco, você precisa de 5. E aí você soma a quantidade de calorias dessas 5 laranjas mais da sua refeição. E quando a gente pega a fruta e espreme, a gente perde quase todos os nutrientes daquela fruta, ficando só com a frutose, que é o açúcar da fruta. Então, numa refeição que deveria ter uma quantidade, né, pequena de carboidrato, né, que é o açúcar, acaba tendo muita. E é isso que às vezes prejudica o processo de emagrecimento. Ó, que bom, tô fazendo os exercícios em casa mesmo, é isso aí. Congelar as refeições também faço, top. É isso, gente. Pra que nos preocuparmos, né, como eu venho falando, com coisas que a gente pode controlar? O que a gente pode controlar? A gente pode se planejar, a gente pode se organizar, a gente pode ter uma rotina mais tranquila. E isso não leva muito tempo. Basta que um dia na semana, algumas horinhas, você consegue se organizar. E isso vai facilitar ao longo de toda a sua semana. Vai te ajudar bastante. Bom, gente, se mais alguém tiver perguntas aí para colocar,
pode ficar bastante à vontade, tá? Eu vou respondendo aí todos vocês. Mas quero agradecer muito a participação. Hoje eu até pensei em fazer essa live, porque é aniversário da minha mãe, mas decidi ficar com ela na parte do dia, né, almoçar e tudo mais, e hoje tá aqui à noite com vocês, porque já tinha, né, ficado sem live na quinta-feira, mas não só por isso. Pra mim é extremamente gratificante esse período aqui que a gente passa junto, né? São minutos que acrescentam bastante. Tenho certeza que não só pra vocês, né, com todo o conteúdo que eu trago, mas pra mim também. Porque quando vocês colocam aí as dúvidas, quando vocês colocam aí nos comentários que teve uma pessoa que falou que a live tava ótima, isso pra mim é muito gratificante, porque me motiva ainda mais a continuar fazendo aqui essas lives, trazendo cada vez mais conteúdo, estudando cada vez mais para poder trazer o melhor para todos vocês. Nós estamos chegando, né, na reta final do Jornada Emagrecer. Para janeiro tem bastante novidade vindo, né? O ano tá quase acabando, mas já tô com bastante projetos já para janeiro. Como eu falei, tem muita novidade. E eu gosto muito de estar aqui com vocês, gosto muito de fazer isso aqui. E espero de verdade, de coração, que esteja ajudando a todos vocês. Por isso que eu gosto bastante de ler os feedbacks, de quando vocês colocam lá nos comentários das lives. Nossa, que conteúdo bacana, como eu gostei, era isso mesmo, eu vou fazer. Isso pra mim é muito gratificante, porque fazer isso daqui, né, nutrição, é minha paixão, é o que faz os meus olhos brilharem. E quanto mais pessoas eu conseguir ajudar, mais feliz com certeza eu vou estar, e mais conteúdo, mais coisas eu vou conseguir trazer aqui para todos vocês. Então, gente, agradeço a participação de todos vocês. Uma excelente noite, né? Um excelente finalzinho aí de dia. Que vocês possam colocar tudo isso em prática. Eu sei que não é do dia pra noite, né? Como eu venho falando. É um processo. Todo dia a gente faz um pouquinho, todo dia a gente vai se aperfeiçoando. E é assim é a vida. Não é só na alimentação, mas como em tudo na nossa vida. Então eu espero ter agregado aí um pouquinho mais na vida de todos vocês. Agradeço mesmo de coração. Boa noite. Um grande beijo. E lembrando, gente, na quinta-feira, às 20 horas, nós temos o nosso 13º episódio. Tá acabando, mas não se preocupem, porque a partir de janeiro tem bastante novidade. Muito obrigada mesmo pela participação de vocês, Kátia, Cristina, teve mais uma galera aqui, Renata, Gabriel. Gente, muito boa noite, muito obrigada mesmo pela participação de todos vocês. Um grande beijo e espero todo mundo na quinta-feira às 20 horas. Tchau, tchau!